Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, assim, quando a Cá me chamou para falar desse tema e especialmente para uma comunidade como a de vocês, assim, eu falei: "Cara, vai ser um prazer trocar com eles", né, eu acredito que toda vez que a gente fala sobre um tema, é uma troca, vai e volta. E eu falei para ela, assim, eu falei: "Esse é meu tema preferido de discutir, então acho que na próxima hora aqui eu quero que a gente tenha uma troca produtiva, que eu possa trazer aqui para vocês um pouco da minha, não só da minha experiência, assim, mas um pouco das abordagens que eu venho estudando a respeito, de carreira e como que a gente pode aplicar elas no dia a dia, da onde elas vieram e como que a gente quebra um pouco essa lógica de plano de carreira, PDI, né, plano de desenvolvimento individual que a gente tem nas organizações, porque no fundo a gente é uma comunidade, a gente não é uma organização formal, né. Só me apresentando aqui um pouquinho, sou a Mari, né, eu tenho graduação e mestrado na FEA-USP, estudando exatamente sobre modelos contemporâneos de carreira e desenvolvimento de carreira em organizações de modelos de negócio digital. Então, assim, é um prazer falar desse tema, né, às vezes me chamam para dar aula de liderança de negócios digitais, e são temas que eu gosto, mas quando me chamam para falar de carreira mesmo, assim, é meu carro-chefe, é o que eu mais amo, né, falar. Eu dei aula, né, um pouco, eu trabalhei em consultoria de gestão de pessoas, na verdade, de gestão, processos e transformação digital em áreas de pessoa. Eu trabalhei aqui na XP durante 2 anos no projeto de transformação digital deles pelo lado de pessoas, então eu discuti muito como que a gente quebra essa lógica, né, essa lógica formal de RH em organizações que são muito hierárquicas, em organizações que são muito com áreas multidisciplinares, e hoje em dia eu trabalho com tecnologia para RH na Vetex, então eu tenho aqui um pouco dessas duas carreiras, um pouco de mercado, um pouco de academia. Eu sou uma grande entusiasta de temas de tecnologia e futuro do trabalho, modelos de carreira, então vai ser um prazer aqui trocar com vocês. Queria falar um pouquinho do que a gente vai tratar hoje, então queria primeiro começar com essa visão do que é carreira e como que a gente transita por ela ao longo da vida. E aí, gente, dentro das perspectivas contemporâneas que eu estou trazendo, né? Eu acho que carreira é um tema muito amplo. Estava conversando com uma amiga esses dias, ela me trouxe 4 termos de carreira que estão rolando no LinkedIn que eu nunca tinha escutado falar. Então, assim, pode ser que vocês me perguntem sobre algum termo que eu não sei falar. Eu queria começar o papo aterrizando aqui de onde a gente está partindo, quais que são as tendências e desafios desses novos modelos, que eu acho que vai se conectar muito com vocês, então eu queria escutar um pouco. Vou trazer aqui um modelo que é o modelo que eu proponho que a gente use para pensar a carreira de vocês dentro desse contexto, e discussão sobre aplicações práticas, né? Porque não adianta um monte de teoria se eu não conseguir tirar daqui uma ação para minha própria carreira, que eu acho que é o que vocês estão buscando, né? E aí, o que eu queria começar falando, né? Assim, eu acho que a concepção da carreira, ela teve muita mudança nos últimos tempos e muito influenciada por esse vínculo das pessoas com as organizações, né? Eu não sei aqui o quanto os pais de vocês tiveram essa experiência, mas eu já escutei muito, né, do pessoal que entra, cresce, quer virar CEO dentro de uma empresa, se aposenta lá. Isso é uma coisa mais, acho que da década, assim, de 90, mas isso deixou de existir, assim, né? Em 1996, esse autor aqui, que é um dos meus preferidos, já estava falando assim, cara, essa relação de longo prazo com a empresa, ela não vai mais existir. As pessoas, o acordo delas de carreira vai ser com elas mesmas e com o próprio trabalho, né? O que é uma relação onde essa negociação do que você, como empresa ou projeto que eu estou inserido está me trazendo, né, em termos de carreira, o que eu posso te oferecer, essa negociação virou muito mais constante do que aquela lógica organizacional que a gente tinha, que aí é um pouco do que eu falo, né, do PDI. O PDI era muito focado no o que eu posso levar para a empresa e o que a empresa pode trazer para mim em termos de promoções, em termos de crescimento ali dentro desse contexto. Por isso que a gente está quebrando essa lógica. Então, a gente não está partindo de carreira dessa carreira organizacional, tá? Então, isso eu gostaria de trazer para vocês. E a outra máxima, assim, que é o que desses termos todos eu fico meio, né?
pouco não é a abordagem que eu uso, é que para mim a carreira, né, para mim não, para o Arthur Hall Lawrence, mas aí acabou virando a minha máxima, né, é que a carreira é uma evolução da sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Eu não tenho três carreiras, eu não tenho essas múltiplas carreiras. Tudo que eu tenho de experiência de trabalho ao longo da vida compõe a minha carreira, tá? E isso faz com que a gente crie uma experiência contínua. Ela existe ao longo do tempo e tudo vai compor. Não importa se um dia eu vendi numa loja, depois eu trabalhei com tecnologia. Cara, tudo isso faz parte de uma história de carreira e a gente tem que pensar nisso em conjunto ao longo do tempo, mesmo que ela vá esses ciclos de carreira, né? A gente chama não de uma carreira, mas a gente tem ciclo de carreira ao longo da vida, mesmo que ela vá se transformando, tudo faz parte de uma mesma experiência de carreira. Então, para a gente aqui, todo mundo que trabalha, tem experiência pessoal de trabalho, tem uma carreira, e isso é importante, tá? Tudo bem até aqui? E o que aconteceu, né, com as carreiras? Tudo virou, assim, quando esse autor trouxe lá em 1996, eu falei, cara, o cara tava olhando para frente, viu? Porque o que aconteceu? A gente está no extremo dessa lógica da carreira não organizacional, assim, acho que dentro dos últimos anos, e foi um pouco que eu estudei, assim, dentro dessas organizações, onde as pessoas estão trabalhando por projeto, assim, como vocês, aonde está tudo mudando, onde a cada 3 anos aparece uma tecnologia, 3 anos é muito, né? Aparece uma tecnologia nova e todo mundo tem que ir lá e se refazer. A gente está cada vez mais nesse mundo onde não adianta, não é a organização que vai cuidar da sua carreira, né? Ou você não necessariamente vai estar ligado ao longo de muito tempo a uma única organização. Dentro da minha pesquisa, assim, as pessoas ficam, fora de brincadeira, de 2 a 3 anos dentro de uma organização. 2, 3, 4 anos. É muito pouco tempo se a gente comparar antes. É quase como se as pessoas, de fato, trabalhassem por projetos, né? E aí eu trouxe aqui só algumas referências que tá rolando por aí, das coisas de futuro do trabalho. Então, assim, primeiro, tudo está mudando o tempo todo. Os profissionais têm que ser multi-habilidades, então a gente está falando de cada vez mais desenvolvimentos de competências socioemocionais, porque a tecnologia está aí para cuspir a resposta. Eu trabalho muito com, hoje trabalhando com tecnologia, eu trabalho muito com desenvolvedor, né? O código, muitas vezes, uma inteligência artificial cospe, né? Mas como que eu penso os problemas, como que eu consigo olhar para as coisas de forma mais ampla e me relacionar dentro desses contextos para gerar soluções de impacto, né? Reskilling constante, então foi o que eu falei, assim, a gente vai sempre ter que aprender. E a velocidade desse aprendizado faz com que a educação formal não consiga acompanhar. Então, assim, não tem, é impossível, tipo, as faculdades, né, educação formal, sala de aula, MBA, acompanhar toda essa mudança que acontece quase que diariamente, né, dentro do mundo do conhecimento que a gente precisa aportar no nosso trabalho. Então, cara, da onde que a gente vai buscar esse conhecimento, né? Aonde que tá? Como que a gente pode né, de fato entender o que está acontecendo. E aí, conversando também com esse pessoal, é muito por meio, e aí eu vou abordar isso mais para frente, assim, educação informal, comunidades online globais, o conhecimento está global, as pessoas, a gente tem que realmente ir atrás desse reskilling. Poder na mão dos profissionais, então foi o que eu falei. Aqui ele trata como poder, mas eu acho que seria um poder de escolha e de para onde a carreira está indo. Então, as empresas não são mais quem. Não adianta, né? A empresa fala, você precisa fazer o curso A, B, C ou D. Né? O profissional está muito mais olhando para onde ele vai, o que ele vai estudar, o que ele, onde, para que lado, né, que ele quer se desenvolver. E profissões contratadas as a service, que eu acho que é o caso aqui, muitos de vocês. Aqui vocês estão se organizando por meio de uma comunidade, mas acredito que alguns de vocês já vêm, ou muitos de vocês já vêm, né, desse tipo de contratação há um tempo, até por conta da área de atuação, e aí essa grande lógica de trabalhar por projeto, trabalhar em diversas coisas simultaneamente,
E aí esse conceito, que esse sim é um conceito que eu acho que está muito em voga e vale muito a pena. Tudo isso é link, tá, gente? Eu posso mandar depois para vocês. Mas essa lógica de open talent, né? Então, assim, as pessoas, esse vínculo da organização, né? Essa diminuição do vínculo chegou a um extremo tão grande que as pessoas estão sendo contratadas por projeto, né? Antes, assim, eu ficava 5 anos na organização. Hoje em dia nem é mais essa a lógica de contratação. As pessoas estão se organizando para oferecer soluções para as empresas estão contratando isso por um tempo e depois a gente vai para outra, vai para 2, 3 ao mesmo tempo, né? Então é isso que está acontecendo com o mundo. Então, quando eu olho aquela frase de 1996, eu falo, nossa, a gente chegou lá e a gente chegou com força dentro dessa nova lógica de organização do trabalho. E isso tem desafios, né? Eu acho que esse enfraquecimento, né, da organização como instituição que vai cuidar de você por um longo período de tempo faz com que esteja muito mais na mão, né, do empregado, do funcionário, da pessoa que está oferecendo um serviço. E aí é só responsabilidade nossa. E a gente tem que se planejar para acompanhar o que está acontecendo. Não adianta, não ninguém vai virar para você, e aí, o que você quer ser daqui 5 anos? Ninguém mais vai fazer isso, né? É muito mais a gente olhando para a nossa carreira e falando assim, como que eu transito dentro desse universo que hoje é gigantesco de possibilidades, gigantesco ali, né? De caminhos de aprendizado e de tudo. Então, eu acho que é essa coisa. Ao mesmo tempo que é muito bom, porque a gente não se satisfaz mais com a lógica organizacional, assim, raramente eu vejo alguém falando assim, nossa, entrei aqui para não trocar mais de trabalho. Eu adoro que essa empresa me dá um curso por semana. Normalmente, quando a gente tem que dar um curso, já trabalhei em área de desenvolvimento, assim, para falar que saco, aquele curso do RH, entendeu? Assim, não é mais o jeito que as pessoas querem se desenvolver, mas ao mesmo tempo isso gera uma autorresponsabilidade em relação à nossa carreira e às vezes uma angústia de o que eu faço dentro desta, eu não vou falar bagunça, né, mas desse tiroteio que está rolando aí dentro do mercado, né? As tendências eu acho que eu já tratei, né, do modelo Open Talent, né, de inovação, ciclos mais curtos de carreira, flexibilidade, mas eu acho que muito mais os desafios aqui, né? Então, como que eu sobrevivo em termos de carreira dentro deste mundo? E aí eu quero escutar um pouco de vocês, tá? Eu fiz um Mentimeter aqui, daquele lá que a gente responde assim. Eu quero entender se vocês gostam desse modelo ou se vocês preferem abrir o microfone e a gente discute, tá? Porque o que é importante para mim? Eu vou trazer aqui uma discussão, não, um modelinho, mas é importante isso se conectar com os desafios que vocês estão vivendo hoje em dia. Então, não sei o que vocês preferem responder e a gente deixar ali as respostinhas no slide, ou a gente abre e vai discutindo. Faz sentido? Quero ouvir de vocês, faz sentido o que eu falei até agora, se isso está conectado com a realidade que vocês estão vivendo e um pouco dos desafios que vocês vêm enfrentando. Algumas organizações que têm características específicas, elas são organizações mais não tradicionais no sentido de trabalho, porque eu acho que são organizações que estão focando muito em inovação, mas tem organizações que têm essa cultura, tá? Eu estou falando de uma tendência de mercado aqui, de uma tendência de mudança do que está acontecendo, mas a gente vai ter pessoas, isso daí está muito ligado a forma como eu me relaciono com o meu trabalho, e isso é individual. Então, posso citar algumas organizações que eu conheço que são completamente, assim, dentro desse modelo. E, para mim, a mais emblemática é Itaú. Cara, o Itaú, o povo entra naquela... Eu não sei o que ela tem, eu juro por Deus, eu tenho várias amigas do Itaú. As pessoas entram e nunca mais saem. Teve uma época que eu tava fazendo entrevista lá, a cada entrevista que eu entrava, a pessoa virava e falava assim, porque eu tô aqui há 20 anos, e o que eu mais orgulho é de estar aqui há 20 anos. Eu acho que, claro, né, essa outra organização que eu já trabalhei que tem essa característica, é a Vale, né, o Grupo Boticário, a gente tem as grandes organizações, né?
E aí eu acho que a gente vai olhar para outras perspectivas de carreira dentro dela. Então, hoje a gente fala muito aí de outros conceitos, tá? E existe um trabalho com esses outros conceitos, que é job crafting, outras formas, como eu transformo a minha carreira dentro de uma organização. Mas, se você conversar com essas pessoas, pergunta se elas estão fazendo a mesma coisa há mais de 3 anos, entendeu? Possivelmente não, sim. São organizações que dão uma lógica ali de como se você tivesse a sensação, e o pessoal que eu conversei de Itaú é muito nesse sentido, assim, cara, eu vi esse banco se transformar 30 vezes e eu tô aqui, passei por tudo quanto é área possível, então, assim, são organizações que eu acho que elas estão se modernizando, inclusive, em termos de oferecer possibilidades de carreira, de pensar a carreira lá dentro, que estão se conectando um pouco com essa necessidade das pessoas, e daí elas ficam, porque elas gostam da empresa, elas gostam da cultura e tal, e tem identificação, mas é isso, eu já trabalhei muito do outro lado também, com empresa que virou e falou assim, putz, eu não aguento mais perder gente, porque tem essa lógica, né, assim, de, cara, eu tô perdendo gente, assim, não é que eu treinei, a pessoa entrou, aí teve que se adaptar à cultura, aí teve que não sei o que, aí depois de 2 anos ela sai, e ela se pergunta pra mim, Mari, o que que eu faço? Cara, você cria as possibilidades das pessoas pensarem a carreira individualmente aqui dentro. Então, o que você está dando de abertura para as pessoas, né, transitarem aqui dentro e repensarem suas carreiras e o conhecimento e tal. Então, acho que são organizações que estão se conectando a esses conceitos de um outro lado. E, normalmente, são o quê? Organizações muito grandes. A gente também vem me procurar do outro lado. Eu estou falando com vocês aqui, né, como pessoas que estão transitando, mas tem organização que vira para mim, o que eu faço? Cara, traz outra perspectiva de carreira aqui dentro. Se você virar e falar, todo mundo precisa virar CEO, o povo vai virar e falar assim, não quero, cara. Tipo, então tem um pouco dessa. O desenvolvimento de liderança sempre foi a coisa mais difícil do planeta, porque ela é um mix de ferramental com uma parte relacional, que é super difícil, né? De empatia, Eu sei que vocês têm um trabalho grande com a Tati Fukamati, que é minha parceiraça, assim, de vida e de troca, assim, profissional. Então, cara, vai muito além, né? O desenvolvimento de liderança vai muito além de eu botar numa sala e falar, putz, você precisa fazer one-on-one, né? O que eu queria trazer aqui dentro da perspectiva que eu vou trazer, assim, eu acho que entregas sempre tem que ser alinhadas. Então, você tem um nível de gestão ali, mesmo vocês profissionais autônomos, né? Que uma coisa é olhar para o que eu vou gerar de valor para essa organização que eu estou fazendo, e isso tem que ser muito, muito combinado, no caso, ou com a pessoa que você está inserida na área, ou com o seu cliente, como um profissional autônomo. Então, essa parte nunca vai deixar de existir, tá? Nunca vai deixar de eu sentar e falar assim, putz, né? O que você espera de mim, quanto entrega as metas e não sei o quê. E aí existe um outro lado que é como eu me torno um profissional mais robusto dentro desse mercado, como que eu aprendo, como que eu me desenvolvo para o meu valor ali, eu conseguir entrar aqui de uma forma com mais conhecimento, com mais rede de relacionamento, com mais, né, que aí é um desenvolvimento de carreira, olhando aí para essa história que eu contei, né, como que eu vou tornando a minha história mais robusta, mais consistente, para que eu consiga crescer dentro dessa organização em termos de senioridade daquilo que eu posso entregar. Mas esse outro lado que você falou, de eu ter que sentar e falar, putz, o que eu tenho que entregar para essa empresa, nunca vai deixar de existir. Agora, nem as empresas sabem mais qual é o reskilling que elas têm que fazer desses profissionais, assim. E eu já trabalhei com isso. A gente faz transformação digital do povo do mercado financeiro. A primeira pergunta que a gente fazia é o que esse pessoal precisa aprender. Porque lá o mercado está desenvolvendo tão rápido que o que esse pessoal precisa aprender. Então, o que eu quero trazer aqui é uma ferramenta um pouco de como que eu tento me conectar com esse mundo para mesmo um profissional, né? Para esse profissional aí que está atuando de forma autônoma consiga se tornar. Eu botei no slide anterior, foco na empregabilidade, né? Você se tornar relevante dentro desse mercado. Porque a gente pode transitar
estando mais ou menos dentro de uma organização, tá? Assim, a carreira não é organizacional, no sentido de a organização que vai cuidar da gente, mas não é que a gente está no espaço, a gente está dentro de uma organização. Exato. Então, qual é o papel dela também dentro, como elas estão inseridas? Eu tinha uma estagiária numa empresa que eu passei aí de 20 anos, né? E aí eu já tô com 32. Aí ela virou para mim um dia e falou assim: ontem eu fiz 1 hora a mais, aí hoje eu vou fazer 1 hora a menos, tá bom? Aí eu fiquei tipo, o quê? Tipo, a gente não tem essa cultura, né? É aquela coisa de você reivindicar. Aí quase que eu virei e falei, que vira folgado. Eu virei e falei, não, calma, Mariana, é isso que você vai lidar, entendeu? E aí esse pessoal tá respondendo muito a essa lógica do, cara, o quê? Eu vou ficar aqui preso trabalhando para você nessa relação injusta? Não, eu tenho meu conhecimento, eu tô transitando, eu tô aqui me conectando com as pessoas. E aprendendo, eu tenho tanto para te oferecer quanto você tem para oferecer para mim. Então, um pouco dessa relação, e aí é isso. É meio. Eu acho que esse conflito geracional é importantíssimo, e aí a gente está vendo essa galera em direção a esses modelos cada vez mais flexíveis e de negociar no dia a dia, negociar o que eu vou entregar. E aí é um pouco do que também a gente vai falar aqui para vocês, assim, acho que a gente tem que todo mundo entrar nessa onda. Eu acho que as gerações elas também vêm de movimentos, né, de mercado, então a gente pegou ali um pouco, a gente ainda pegou muito essa lógica. Todo mundo aqui é da geração que rolava os grandes programas de trainee. Programa de trainee é uma parada super organizacional. A gente nunca mais viu um programa de trainee na vida, entendeu? Então a gente está respondendo assim, cara, o sonho do povo quando saía da faculdade ou era entrar na McKinsey ou entrar no programa de trainee. Isso é super organizacional. Então eu acho que essa geração vem forte aí nessa tendência que eu tô falando. E aí eu vou passar aqui pelo modelo rapidinho, vou trazer aqui os é isso, né? Assim, gerente júnior da Ambev em 2 anos. Era a grande promessa de quando eu saí da faculdade, né? Muitos amigos ali nessa. Então, assim, eu vou trazer um pouco aqui desse modelo e eu quero responder um pouco das perguntas de vocês, do como que a gente pensa isso fora da organização e como que também a gente utiliza a organização como um impulsionador e a gente se relaciona com ela, porque é isso, ninguém aqui está no espaço, ninguém aqui está trabalhando, né, tipo, para ninguém, né? Então a gente tem que pensar nessa relação. Eu vou voltar aqui. E obrigada pelos pontos, eu acho que a discussão vai ficar mais produtiva a partir do que vocês trouxeram, tá? Vou trazer aqui um modelo que eu sou super, super fã desse mesmo cara, assim, eu meio que sigo ele e eu trago, né, isso para a realidade de hoje. Eu acho que minha grande pira aqui dessa história, esse cara falou isso em 96 e agora a gente está no melhor momento para aplicar isso aqui, para olhar para isso aqui de uma forma, né, para ajudar a galera mesmo a transitar. Aqui é o Michael Arthur, tá? Ele trouxe esse modelo das carreiras inteligentes, e aí esse inteligente não é porque ela é melhor que outras carreiras, mas ela é resposta a um termo que trazido lá atrás, que é esse das empresas inteligentes. Então, organizações centradas no conhecimento, tá? Grande concentração de knowledge worker. Então, a gente não está falando de trabalho operacional, então a gente precisa aqui se adaptar e responder a esse ambiente onde, no fundo, a gente vai ter que trazer conhecimento para o nosso trabalho e sempre se atualizar. E aí, ele veio assim, como que a gente transita nesse mundo louco, aonde eu tenho que, tipo assim, tua carreira tá na tua mão, mas e daí? O que que eu faço com isso, né? Como que eu penso minha carreira a partir disso? Ele trabalhou muito tempo, né, com artigos acadêmicos e, enfim, né, numa lógica, né, um pouco mais voltada para academia. Aí, recentemente, eu me lembro, eu fiz uma disciplina com ele, aí ele estava no momento de lançar o best-seller dele. Então, é um livro que não tem tradução em português, né, tipo, ele é um livro que não foi publicado em português, mas ele trouxe nesse livro uma visão mais prática e mais aplicada desses conceitos. Tá aqui o livro, eu posso passar para vocês, tem Kindle. Então, se vocês se interessarem, isso daqui não é um artigo científico, ele traz essa perspectiva de, tipo,
trouxe aqui, né, a teoria dele para o mundo real, como muitos professores fazem, tá? Então, gente, eu quero conversar com vocês a partir disso aqui. E é super simples, tá? Se você olhar, é um modelo super simples. O que ele diz? Para a gente transitar nesse mundo, a gente precisa de 3 conhecimentos principais sobre a gente e sobre como que a gente se conecta com esse contexto que a gente está. E esses 3 knowings, esses 3 conhecimentos, essas 3 dimensões, elas estão interconectadas, tá? Então, o que ela é, tá? O knowing why. Então, por que eu trabalho? Isso daqui está refletindo meus valores, meus interesses, minhas motivações? Isso está conectado com a forma como eu quero viver a minha vida? Então, quando eu boto a carreira, né, assim, nessa lógica, não é mais a organização, tá na sua mão, assim, do tipo, onde que eu quero estar nesse mundo a partir daquilo que eu acredito? Isso tem se tornado, para essas gerações novas, isso daqui tá, assim, gritando. Bota uma pessoa jovenzinha para fazer um negócio que ela não acredita. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer. E quem que pode definir isso aqui? Só a gente, tá? Então, assim, é um pouco da onde eu parto para virar e falar o que eu vou fazer e o que eu vou entregar para esse mundo e como que eu vou me conectar com as organizações. Segundo aspecto é o knowing how. Então, o que eu sei, o que eu vou aportar de conhecimento para esse mundo, né? Como que eu trabalho, quais são os skills, quais são as expertises que eu tenho. E aí é isso. O que está acontecendo? Isso aí está cada vez mais pulverizado. Antes a gente sentava num MBA e aí isso contava para caramba para ser promovido dentro de uma organização. Cara, assim, eu trabalho com tecnologia, imagina que eu vou ter curso para cada atualização tecnológica que existe no mundo. O pessoal tem que correr atrás de tudo. E aí, o terceiro ponto que eu acho que conecta muito, assim, que talvez seja o meu preferido dentro dessa lógica de como que eu posso ser ativo, né? Como que eu posso me conectar dentro desse mundo todo, que é o Knowing Whom. E o Knowing Whom aqui, ele antes podia ser muito com quem eu trabalho, né? As relações pessoais ali dentro do trabalho, né? Como que eu transito ali dentro do contexto organizacional. Mas aqui, gente, eu tô falando hoje muito mais conectado globalmente, em termos de comunidade, em termos de como que eu saio desse contexto organizacional. Eu uso o contexto organizacional, mas eu também saio para expandir a minha visão. E aí, por que eles estão interconectados? Porque eu aprendo por meio da minha comunidade, ao mesmo tempo, né, eu, dentro deste mundo que eu vou transitando, conhecendo pessoas, eu vou lapidando aonde eu quero me posicionar, quais são meus valores, quais são meus interesses, quais são minhas motivações. A partir disso, eu vou me desenvolvendo aqui no meu know-how e tudo isso está conectado, tá? Eu acho que sem esses 3 conhecimentos, a gente não consegue transitar. E parece muito simples, mas não é. E aí, a pergunta, né, que a Melissa me fez, que é sobre e a organização dentro disso tudo, né? A organização, ela precisa ser um ambiente que também me traz esses 3 knowings, né? Ele me traz a possibilidade de crescer dentro desses conhecimentos. Então, o que é a rede que eu construo dentro da organização? A gente tem visto comunidades de produto, comunidades de tecnologia sendo impulsionada pelas próprias organizações. E aí eu preciso aprender a trabalhar. Eu sei que vocês ficam naquele limite, né? Aonde, putz, eu não sou da organização, então, tipo, ele não tem uma entrada tão grande ali no meu desenvolvimento de forma ativa, mas ao mesmo tempo eu estou inserido. O que eu quero trazer isso tem que ser trabalhado de uma forma planejada e intencional, seja dentro ou fora da organização, tá? Então, qual que é a diferença do que eu estou trazendo aqui? Esses 3 conhecimentos, putz, né? Legal, Mari, nossa, não tem muita novidade. Mas como que eu estou trabalhando de forma intencional essas 3 coisas? Quanto tempo eu estou gastando para me conectar com as pessoas dentro e fora da minha organização e aprender junto com elas? Como que eu estou me conectando com o conhecimento que está também dentro e fora da minha organização? E aí, gente, não precisa ser a liderança que vai trazer. A gente está falando cada vez mais de trabalhar em rede, de trabalhar de forma multidisciplinar,
quando eu estudei o pessoal, né, eu estudei Product Manager, e aí eu virei para eles e falei assim, gente, como que vocês aprendem, cara? Muita gente veio, Product Manager é uma, do jeito que é configurado hoje, é uma profissão, assim, super recente, eu virei e falei, e muita gente não veio, né, muita gente ali da faixa dos 30, não, a gente não tinha isso na faculdade, né, como que você gere um ciclo de produto. Eu falei, cara, como que vocês aprenderam isso, né, como que vocês viraram Product Managers? E aí eles falaram, me conectando com o pessoal de tecnologia. Eu tinha gente de tecnologia trabalhando no meu lado, eu fui aprendendo com as pessoas que estavam aqui do meu lado e falando, cara, me ensina, sentando, né? A gente está remoto, né? Mas sentando do lado delas, em comunidades fora, quantidade de comunidade de mulher de produto, de desenvolvimento de pessoas que estão entrando, né, nessa lógica de nesses tipos de trabalhos novos ou nessas novas perspectivas, né, de carreira, e aí tudo isso vai se conectando, né, com o meu propósito, com a minha motivação e alimentando todo esse modelo. Então, qual que é o grande recado, né? Eu sempre, quando eu olho para a minha carreira, e aí isso daqui tá só quando eu falo, né, da carreira não organizacional, do plano de carreira. É muito melhor vocês terem uma reflexão constante e intencional a respeito desses knowings do que eu te perguntar onde você quer estar daqui 5 anos. Você não faz ideia de onde você quer estar daqui 5 anos, porque a gente não consegue mais prever daqui 5 anos. A gente consegue, dentro de um plano de carreira individual, né, numa lógica formal, virar e falar, putz, eu vou aprender inglês e eu vou entregar tal coisa, e eu vou aprender a mexer no Excel. Tá, mas assim, como, né? Dentro desse mundo louco que está acontecendo, dessa velocidade de atualizações que estão acontecendo. Então, assim, a gente olhar para essas 3 coisas aqui vai fazer com que a gente, faça um diagnóstico, né? Assim, de, putz, aonde eu tô? Vocês já pararam para pensar sobre o Knowing Why de vocês de uma forma aprofundada? E ver se eles estão, se está se conectando de fato com aquilo que vocês querem? Se está se conectando com o estilo de vida que vocês querem. Então, assim, tem uma pessoa que vai ficar no Itaú 10 anos e isso pode estar super conectada com o Knowing Why dela. Ela precisa saber. E aí isso vai mudar a forma como ela vai se relacionar. Ela vai fazer uma rede bem forte lá dentro do Itaú, ela vai se conectar com as coisas, ela vai, né, assim, ela vai participar ali das diversas ações internas, ou eu posso virar e falar, cara, eu quero estar mais trabalhando por projeto. Cara, você está trabalhando por projeto, você tem que estar conectado com todo mundo em redes mais abertas, entendeu? Ou como vocês aqui dentro da Hug, né? Vocês são uma rede, vocês têm aqui um ativo gigantesco de carreira na mão que, óbvio, vocês não podem ignorar, eu sei que vocês estão ali no Boticário e tem ali uma coisa muito forte, né? Mas quanto também vocês estão usando da Hug para impulsionar a carreira de vocês, e inclusive vocês têm experiências semelhantes, tá? Então, o que eu queria trazer desse modelo muito simples é uma base para reflexão e para ação de vocês a partir dessas três dimensões. Isso faz sentido para vocês? Eu respondi as perguntas. Vocês querem trazer algum ponto? E eu vou trazer a aplicação prática, tá? Disso daqui. É meu próximo ponto. Então, qual é a aplicação prática? Como que eu trabalho isso aqui? Né? Não adianta falar, que lindo, existem essas 3 dimensões, valeu, galera. Tipo, parabéns pro Michael Arthur que fez isso aqui, que é muito simples, mas para mim faz muito sentido. Primeiro, foi o que eu falei, tudo isso tem que ser trabalhado de forma intencional. Toda vez que eu paro para pensar na minha carreira dentro dessas 3 dimensões, eu percebo que eu estou deixando a desejar nas 3, tá? Eu não estou pensando tanto, eu estou indo com o flow, eu estou sobre minhas motivações, eu não estou indo atrás do que eu preciso de conhecimento para ir para onde eu vou, e aí eu também, putz, nossa, que preguiça de participar daquele evento, não sei o quê. Se você pensar nisso, eu estou quase trazendo um plano de desenvolvimento, por isso que eu falei que aqui é um planejamento. Então, primeira coisa, gente, e aí eu acho que vocês vão precisar de tempo para isso, eu quero trabalhar aqui online só, uma das dimensões faz uma reflexão aprofundada a respeito de como vocês estão trabalhando essas 3 dimensões. Qual é o meu diagnóstico atual? O que eu estou fazendo de forma intencional para essas 3 dimensões? E qual é a minha visão de futuro?
o que eu quero na minha vida, onde que eu quero estar, o que eu preciso dessas 3 dimensões. E eu vou te falar uma coisa, dentro da experiência que eu tenho visto desse novo modelo, do que está acontecendo, né, das tendências, e até um pouco de como eu venho trabalhando minha carreira nos últimos tempos, cara, o Knowing Whom tá muito poderoso. E antes ele era um Knowing Whom para influência. Ele era muito focado, né? Quando a gente falava de carreira organizacional, era muito influência. Ah, preciso me relacionar bem com aquele chefe, ou com o cara que vai me dar um emprego quando eu precisar do emprego. Hoje em dia, óbvio, né? Eu acho que as oportunidades elas vêm por meio das pessoas, mas ela é muito importante para o knowing how, tá? Eu acho que ela tá cada vez mais forte. Então, se eu pudesse dar um caminho, assim, pensem com muito carinho e de forma muito intencional sobre como vocês estão se relacionando com as outras pessoas, porque vem muito conhecimento daí e vem muita essa visão do que tá rolando aí nesse mundo, tá? E aí eu botei aqui só para um exercício inicial de vocês, né? Mas enfim, pode ser mais, levantar 3 ações para alavancar a carreira e o desenvolvimento a partir desse modelo. Também não adianta colocar 10 ações, né, gente? A gente sabe que muita coisa acaba virando, né? Acaba se perdendo e tal. Então, para começar, são. Eu coloquei. Acho que a Mari Ela caiu. deu uma travada. Mari, Voltou. Mari, você parou ali, deu uma Deu, travadinha. deu um tilt na internet, foi isso? Deu. Deu. Onde que eu parei? Você parou, depois você falou que não adianta fazer 10 coisas, tem que ser só Ah, 3. não tem que ser só 3, tá? Eu botei aqui uma referência porque é isso. Então, assim, não adianta eu tentar botar 25 ações aqui que eu não vou fazer. E aí, a terceira que eu queria trazer para vocês, que é uma provocação, e aí essa eu quero discutir com vocês, e eu vou abrir aqui um slide, porque eu quero deixar isso com vocês, que é como eu posso utilizar a comunidade da Hug para impulsionar minha carreira e desenvolvimento a partir desse modelo, tá? Como que eu posso? Eu acho que vocês têm essa sorte de se organizar, não é sorte assim, mas eu acho que vocês têm esse ativo na mão de se organizar dessa maneira, né? De estar conectado, porque podia estar cada um por si aí no mercado e tal, e aí vocês terem que ir caçar mesmo uma comunidade para trocar. Então, como que vocês podem se impulsionar por meio dessa comunidade que vocês já têm aqui. O why, isso daí é um pouco do valor inegociável e da forma como você se relaciona com o seu estilo de vida, tá? É isso, assim, o Knowing Why, ele é toda essa dimensão do porquê que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo. E se isso tá ferindo minha saúde mental, isso não faz sentido. Não deveria fazer, porque a saúde mental é uma coisa que vai impossibilitar a gente de trabalhar, gente, assim, é sério. Quando a gente entra no burnout, aí você trava, entendeu? Então é como que eu trabalho, toda a dimensão mais pessoal de relação com o trabalho, ela tá dentro desse Knowing Why. Então, tudo que eu vou pensar ali em termos de assim, eu quero ter filho, por exemplo, tá? Daqui 3 anos, putz, eu quero trabalhar 25 horas por dia, quero trabalhar no cliente louco, eu quero trabalhar de uma forma, né, mais meio período. Então, tudo que tá ligado à minha relação comigo, com as minhas motivações, com a forma como eu quero conciliar meu trabalho com a minha vida, tá dentro dessa dimensão. Eu sei que a gente está estourando o tempo, mas se a gente puder trazer aqui as respostas, porque eu quero deixar para vocês depois, e aí depois vocês podem coletivamente trabalhar esses pontos. Eu acho que é muito mais deixar para que vocês continuem essa discussão. Aqui eu quis trazer as provocações, do que, né, a gente chegar aqui numa resposta exata. Gente, eu acho que isso vai ser um material muito legal, assim, para vocês começarem esse trabalho de uma forma coletiva também.
Acho que sobre trocar experiência, desafio e pedir ajuda, eu acho que, gente, super. E aí é o que eu tô falando, sobre intencionalidade. Vocês precisam praticar. A coisa que mais existe é o grupo de WhatsApp mudo. Que a gente faz e ninguém pede ajuda, né? Ou engajando nas ferramentas propostas, parcerias, custo-benefício, fazer troca sobre cursos, fóruns que podem ser úteis para todos. Conectando mentores e mentorados. Eu adoro isso. Eu sou uma grande fã desse tipo de ferramenta para desenvolvimento. E ela está muito conectada ao Knowing Room no sentido de aprendizado, usar essa rede para aprendizado. Aí, mentoria. Mentoria custa um total de R$0, vai custar 1 hora do seu tempo. E ela é tão valiosa, gente. Eu acho que é uma das melhores formas de aprendizado que, enfim, eu acredito, eu conheço. Book de boas práticas para pensar na nossa carreira. Acho que pode ser, né, um pouco de como que, dentro do contexto de vocês, vocês conseguem trabalhar essas 3 dimensões mais focada aqui na realidade de vocês. Mais alguma coisa, gente? Ter contato, troca de experiência. Gente, se apresentem pessoas, isso é uma coisa que eu também acho muito legal, assim. Putz, eu conheço uma pessoa que pode ajudar uma pessoa que está num contexto X. Apresentar as pessoas, porque é muito duro, né? Eu não vou virar no LinkedIn para alguém X e falar assim, vamos tomar um café? Às vezes rola, né? Mas assim, isso é um pouco mais raro, mas apresentar quando você conhece alguém que você sabe que vai ser uma boa conexão para o outro, eu acho que isso é uma forma muito legal da gente ajudar as pessoas a ampliarem, né, essa rede. Mais algum ponto aqui? Mari, depois você compartilha com a Karina essa telinha aí para a gente ter acesso a essas respostas também? Gente, com certeza, esse daqui é o que eu queria deixar, assim, para vocês. Eu acho que fora a reflexão individual, eu vou deixar e vocês podem ir alimentando isso, tá? Como eu falei de forma intencional, acho que isso daqui é o que eu gostaria de deixar. O que vocês mesmos vão continuar dessa discussão e vão continuar agindo? Quanto a gente está deixando parado o grupo de WhatsApp que a gente poderia pedir ajuda, que a gente poderia estar usando de uma forma mais intencional? O quanto eu. E aí, façam essa reflexão também dentro da própria organização que vocês estão. Porque tudo que eu falei pode ser trabalhado dentro da comunidade da Hug, mas uma organização também é uma comunidade, é uma forma de se organizar. Tá? Então, acho que é isso. Eu queria, assim, abrir um pouco para vocês. É isso, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Eu queria também ouvir um pouco da percepção de vocês, assim, se ajudou, não ajudou. E também eu vou deixar meus contatos, canal aberto, para caso vocês queiram trocar uma ideia, façam essa reflexão. Assim, a gente não ia ter tempo de fazer esse exercício juntos aqui, mas de verdade, assim, eu realmente acho que ela ajuda muito e foge um pouco daquela coisa, sabe? PDI, quais são meus objetivos, quais são minhas metas. Eu acho que isso daqui a gente joga no chat GPT. Como fazer um PDI, a gente vai achar, gente, meta smart. Quem nunca ouviu falar da meta smart? Então, eu queria trazer uma perspectiva diferente para vocês. A gente tem a conexão não é só para pedir emprego a hora que a gente tem que pedir emprego, quanto na nossa rotina a gente está botando uma troca com as pessoas com quem a gente pode aprender, com quem a gente pode refletir sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, sobre os nossos valores também. Exato. Levantou a mão aqui. Eu não vi. Eu estudo isso daí faz muito tempo. Se eu não parar um tempo. Eu montando essa apresentação, virei e falei, cara, quanto tempo que eu não penso tudo isso sobre mim? Como que eu tô trabalhando essas coisas, entendeu? Por isso que eu tô trazendo para vocês a provocação de se a gente não botar isso como prioridade, se a gente não olhar, e aí o que você falou, Gu, é com quem está aprendendo, é quem vai trazer as conexões para você no futuro. Assim, é muito valioso perguntar como eu desenvolvo minha carreira. Cara, para vocês, principalmente profissionais autônomos, o foco é empregabilidade, ninguém está garantindo emprego no futuro. É como vocês crescem e se posicionam nesse mercado. E aí, né, como que vocês se utilizam disso tudo? Por isso que eu falei, assim, a cara que você sabe que
você conhece de não sei onde, do trabalho anterior, que pode ajudar a Raquel, apresenta, sabe? Como que a gente trabalha isso? E aí é botar isso. Não precisa fazer essa reflexão toda semana. Mas bota ali uma vez por trimestre, como se a empresa estivesse puxando teu PDI, mas a partir, né, tipo, de você mesmo, assim, eu vou parar a cada 3 meses para ver como que eu estou trabalhando as dimensões que podem me impulsionar, a dimensão de comunidade, o que eu estou buscando de aprendizado e e como isso está conectado com os meus valores e com o meu estilo de vida. Então, eu queria trazer muito mais, é isso que você falou, assim, como, né, que eu penso tudo isso dentro desse mundo louco. Acho que esse é um modelo simples, porém muito valioso, se trabalhado de uma maneira intencional, de fato. Fechou, gente? Eu vou deixar aqui, Caio, eu vou mandar isso para você, a resposta das pessoas. Eu vou mandar as referências também, eu acho que é legal. Assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco disso, assim, eu curto ler as coisas, aí vocês fiquem à vontade. Vou mandar meu contato também, meu LinkedIn, meu e-mail, eu fico super à disposição. Foi um prazer, obrigado pelo convite, Caio.